Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos à conversa com Susana Alarico, doutorada em Biologia, especialidade em Microbiologia. É investigadora no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e professora convidada na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Desde já a equipa agradece a disponibilidade por ter aceito o nosso convite para a colaboração no nosso projeto. Na disciplina de Ciências Naturais, no 6º ano de escolaridade, abordam-se temáticas relacionadas com os processos vitais comuns dos seres vivos e que contribuem para a educação científica dos alunos. Os alunos são convidados a explorar o modo como os micro-organismos podem provocar agressões no ser humano e a distinguir micro-organismos patogénicos de micro-organismos úteis ao ser humano. Este é um tema que suscita muita curiosidade aos nossos alunos e alunas e, por isso, pensámos convidar quem melhor sabe falar sobre o assunto. A doutora Susana é especialista e investigadora nesta área da microbiologia. Podemos começar por explicar o que é microbiologia? Olá, bom dia. A microbiologia é a área da ciência que estuda exatamente os organismos que não são visíveis a olho nu, portanto, os organismos que só são visíveis no microscópio. Nós estamos a falar de os micro-organismos que têm um tipo de célula que é a célula procariota, ou seja, as bactérias, e de micro-organismos que têm uma célula eucariota. E aí estamos a falar dos fungos, dos protozoários, que são parasitas unicelulares, e das algas. Doutora Susana, relativamente ao laboratório, é o seu espaço de trabalho, gostávamos muito de conhecer esse espaço de trabalho. Pode-nos apresentar? Então, um laboratório de microbiologia tem que ter algum equipamento particular, tem que ter áreas também específicas. Por exemplo, nós temos que ter uma área onde nós esterilizamos todo o material e descontaminamos o material, por exemplo. Depois temos que ter equipamento como microscópios, lupas, incubadoras, para trabalhar com estes micro-organismos, e eu trabalho particularmente com bactérias. Nós temos que ter sempre uma área o mais livre possível de possíveis contaminações. Então, nós ou trabalhamos à chama com um bico de Bunsen ou temos no nosso laboratório, por exemplo, temos um espaço, uma sala isolada, onde temos uma câmara de fluxo laminar e aí permite-nos trabalhar em condições mais ascéticas, permite-nos trabalhar também no nível de biossegurança nível 2, com bactérias mais agressivas, bactérias patogénicas. Essencialmente é isto que um laboratório de microbiologia tem que ter. E relativamente ao equipamento individual, tem algumas regras a cumprir? Sim, nós temos que ter, como trabalhamos com estes micro-organismos, temos que ter cuidado connosco, temos que ter alguma proteção, desinfecção. Alguns trabalhos precisamos mesmo de trabalhar com luvas, com óculos, com máscara, mas tudo depende do trabalho e do micro-organismo com que estamos a trabalhar. Gostaríamos de conhecer um pouco melhor o seu trabalho enquanto investigadora. É desenvolvida a equipa, o trabalho, ou trabalha sozinha? Sozinha nunca. Eu acho que não conheço nenhum investigador que trabalhe sozinho. Acho que no mundo isso não existe, na área da ciência, porque eu trabalho sempre em equipa. Todos os meus trabalhos, todos os meus projetos são sempre em equipa. Porque isto é o essencial da ciência e da investigação, é poder ter pares, colegas com quem se discute o trabalho. Em equipa o trabalho desenvolve-se muito mais rápido, até porque todos nós temos valências diferentes, uns acabam por ser mais especialistas numa área, outros noutra, dominam técnicas que outros não dominam, então tudo juntando este conhecimento, os trabalhos desenvolvem-se de outra maneira e complementam-se. Doutora Susana, o seu trabalho, o laboratório, o trabalho científico, também tem alguns impactos no ambiente e é da vossa preocupação essa questão ambiental e o impacto que causa todo o material de laboratório, por exemplo, que utilizam. Quer-nos falar sobre o projeto que tem em mãos neste momento? Sim, nós temos essa consciência ambiental que a ciência tem uma pegada ecológica enorme. E tanto é que começou a surgir esta ideia de esta preocupação, portanto as pessoas que trabalham nesta área, várias áreas, e criou-se uma iniciativa que se chama Green Labs.
é uma iniciativa, nós em Portugal já temos uma rede, que se chama Green Labs Portugal, a rede portuguesa já faz parte da rede europeia, e então nós ajudamos mutuamente para que no dia-a-dia encontremos estratégias para diminuir esta pegada ecológica. Nós neste momento, o que é que nós estamos a fazer para contrariar um pouco isso? Porque nós usamos no dia-a-dia muitos equipamentos, portanto é a pegada energética dos equipamentos com um gasto de água muito grande, e depois todo o material associado, os consumíveis, os descartáveis, que são usados todos os dias nos laboratórios. O que nós fazemos é tentar ao máximo reduzir, reutilizar, repensar estratégias, reutilizar os materiais, dar-lhes segunda vida, e todos os dias temos estas ações e passamos informação aos nossos alunos para que esta seja uma prática constante e diária e a par com o nosso trabalho. Nós temos materiais excedentes todos os dias que, por exemplo, chegam com uma encomenda de um produto, o produto chega refrigerado e a partir daí a embalagem, o preenchimento dentro da embalagem, tudo isso é material excedente que a seguir nós tentamos que seja rentabilizado de alguma forma e encaminhamos esses materiais, por exemplo, um produto que venha refrigerado, ele vem acompanhado de termoacumuladores e esses termoacumuladores hoje em dia nós reencaminhamos para diferentes instituições, para escolas, para o hospital, para bancos de sangue. Antes de termos esta iniciativa e esta ação, esses materiais iam para o lixo. E pronto, sendo assim, temos agora aqui esta prática e da parte dos alunos, dos investigadores, de todo o staff da nossa instituição, as pessoas estão muito alertas para o tema e todos contribuímos para diminuir a nossa pegada ecológica. Doutora Susana, como referimos anteriormente, os nossos alunos e alunas são super curiosos, então colocámos um desafio. E o desafio era elaborar questões a colocar a um investigador de microbiologia. Então tenho aqui algumas questões que são deles, naturalmente. E a primeira questão que eu vou colocar é o que a motivou a seguir a carreira de microbiologista? Eu desde criança que me lembro que gostava muito de animais e via todas aquelas séries da natureza, o comportamento animal era algo que eu gostava e as minhas brincadeiras passavam sempre por explorar plantas, animais, etc. E efetivamente esse foi o meu percurso. Eu entrei no curso de Biologia em Aveiro, mas no segundo ano, quando tive contacto com duas disciplinas sobre microbiologia, aí apaixonei-me por esta área e a partir daí, quando percebi aquilo que podia fazer, o que podia investigar, fascinava-me o trabalhar com coisas que não via, mas que sabia que estavam lá. E a partir daí foi desde o segundo ano da faculdade que decidi o que é que queria e segui esse percurso. E hoje estou muito satisfeita e gosto muito daquilo que faço. Outra questão que os alunos colocaram foi o que é que um microbiologista faz no seu dia-a-dia? Quais são os principais desafios que tem no seu trabalho diário? Bom, o meu dia-a-dia é muito dinâmico, os dias nunca são iguais. É preciso ter muita energia e o cérebro está sempre a pensar. Eu acho que é muito desafiante e eu gosto deste trabalho. Nós temos bastantes desafios, temos desafios financeiros, mas não vou falar deles. E posso dar dois exemplos práticos de desafios que nós temos no laboratório. Um deles é quando o equipamento se estraga, ou nós precisamos de desenvolver um trabalho e temos o equipamento estragado, ou durante o trabalho o equipamento estraga-se. Pronto, tudo isso atrasa o trabalho e a curiosidade que nós temos em ter rapidamente os resultados. E outra situação que acontece muito e que é um desafio quem trabalha em microbiologia é que nós estamos a trabalhar com as nossas bactérias, a nossa cultura pura, não é? E temos contaminantes ambientais, bactérias, fungos que existem no ar, que existem no ambiente e que vão contaminar o nosso trabalho. E aí temos que voltar ao início, temos que estar sempre alerta se o nosso trabalho não teve essa contaminação. E isso é desafiante, quem trabalha em microbiologia. Voltar ao início é mesmo um desafio, não é? Outra questão, qual a descoberta na área da microbiologia que mais a fascinou? E qual foi a pesquisa mais fascinante e mais interessante que já fez?
Eu considero que houve uma descoberta muito importante na história da humanidade, que foi um marco e que trouxe muitos benefícios para a saúde e tratamento para muitas doenças. Até existe o antes e o depois, costuma-se dizer que existe um antes e o depois dos antibióticos. Os antibióticos foram descobertos de uma forma muito engraçada pelo Sr. Fleming no seu laboratório, quando ele observou que realmente havia ali um fungo que estava a produzir uma substância que inibia a bactéria de crescer. E a partir daí o passo que se deu foi enorme e passámos a ter doenças tratáveis. Passámos a ter doenças em que as pessoas morriam, a taxa de mortalidade associada era enorme, e com a descoberta dos antibióticos foi possível tratar essas pessoas, e hoje em dia esse problema está mais amenizado, mas por outro lado agora temos a questão das resistências aos antibióticos. Relativamente a uma pesquisa, um trabalho meu que tenha sido fascinante e que eu tenha gostado, eu penso que foi talvez o meu primeiro trabalho em que aprendi muito, e que foi o isolamento e a caracterização de uma bactéria, uma espécie completamente nova que não existia, ninguém conhecia, e eu isolei aquela bactéria, tive a sorte de a isolar e de a caracterizar e descrever como é que ela era, morfologicamente, propriedades bioquímicas, moleculares, e curiosamente esta bactéria ela tem um pigmento, e a cultura numa placa de Petri, as culturas são vermelhas. Tanto é que o nome que lhe foi dado, o nome do género, foi Rubritépida. Esse nome é dado pelo próprio investigador? Sim, existem regras taxonómicas que nós temos que seguir e normalmente para o nome científico se atribui a uma espécie, muitas vezes é com base em características da espécie, e esta foi uma delas, o facto de ser vermelha, nós demos-lhe este nome, mas os nomes têm que obedecer a certas regras taxonómicas. Doutora Susana, dentro da microbiologia está a realizar pesquisas em alguma área em específico neste momento? Sim, eu já passei por várias áreas, vários trabalhos. Neste momento estou bastante focada em doenças infecciosas, portanto estou a realizar o que se chama a microbiologia clínica dentro das doenças infecciosas, e depois também trabalhos na área do microbioma humano. Dentro das doenças infecciosas, nós trabalhamos neste momento com um grupo de bactérias particular, que são as micobactérias. Deste grupo fazem parte, por exemplo, a bactéria que causa a tuberculose e a bactéria que causa a lepra ou a hanseníase, mas também dentro deste grupo temos bactérias que são ambientais, que existem na água, nos solos, fazem parte deste grupo, mas que cada vez mais estamos a perceber que elas são oportunistas. E então o ser humano, ao contactar com estas bactérias através da água, dos solos, ficam com doenças infecciosas atípicas, que são difíceis de diagnosticar e são difíceis de tratar. Relativamente ao microbioma humano, temos desenvolvido muito trabalho em parceria com outros grupos de investigação que trabalham com doenças do foro neurológico ou metabólico, e nós estudamos a parte do microbioma associada a essas doenças e como é que isso impacta na saúde daqueles doentes. Continuando as questões dos nossos alunos e alunas, que são bastante curiosos, a curiosidade agora é sobre o micro-organismo em si. Quantos micro-organismos existem no corpo humano e quantos tipos diferentes de micro-organismos existem no corpo humano? Esta área do microbioma humano o estudo é relativamente recente, só há pouco tempo é que a comunidade científica despertou para o microbioma humano e se tem realizado estudos nesse sentido. Estamos a falar de há umas décadas atrás. E nós aqui no laboratório, quando começámos também a estudar esta parte, eu li muito na altura e li um estudo em que referia e fazia umas contas muito engraçadas e referia que nós temos células humanas, são cerca de 10 trilhões. Estamos a falar num número que é um 10 seguido de 12 zeros. É um número enorme de células humanas que constituem os tecidos, e os tecidos constituem os órgãos. E essas células humanas também não se veem. Mas no que se refere a micro-organismos, os micro-organismos são
cerca de 10 vezes mais, ou seja, 100 trilhões. E isso significa, nesse estudo, eles faziam as contas e referiam mesmo que, sendo assim, nós somos só 10% humanos e os 90% que nós vemos no nosso organismo são micro-organismos, que são ainda muito mais pequenos que as nossas células e por isso nós não os vemos, como é claro. E eles estão cá e eles têm que ter um papel, porque estes micro-organismos libertam para o exterior moléculas e essas moléculas vão ter interações com células do nosso organismo e nós dependemos deles e nós para eles somos uma casa, somos um abrigo e fornecemos-lhe alimento e fornecemos também abrigo e no fundo existe aqui uma simbiose entre os micro-organismos e o ser humano. Relativamente à diversidade de micro-organismos, nós podemos ter no nosso microbioma humano e hoje em dia com as técnicas que existem é possível determinar isso. Existem no nosso microbioma humano bactérias, vírus e até fungos e parasitas podem existir. Se calhar definir o que é microbioma, porque os alunos não conhecem esse termo. Sim, nós usamos dois termos, que é o microbioma e a microbiota. A microbiota, imaginem, nós temos a nossa microbiota oral, microbiota nasal, microbiota intestinal, até aqui falava-se muito em flora intestinal, mas o termo flora caiu em desuso. Hoje em dia nós usamos o termo mais correto, é microbiota. Microbiota urogenital, e a microbiota significa que são as populações de micro-organismos daquele local. Quando falamos em microbioma, o microbioma é um termo mais abrangente, inclui as diferentes microbiotas dos diferentes locais do nosso organismo e também os genes e todas as interações e moléculas que esses micro-organismos lançam para o exterior, para fora de si, e que vão interagir com as células do nosso organismo. Portanto, quando estudamos o microbioma, temos que estudar esses micro-organismos, os genes desses micro-organismos e como é que eles interagem com as nossas células. Na sequência desta ideia de que os micro-organismos são muito pequenos, uma questão que colocaram foi como é que os consegue ver e distinguir? Pronto, só os vírus só conseguimos ver com a ajuda do microscópio eletrónico, porque os vírus podem ser cerca de 50 vezes mais pequenos que uma bactéria. E as bactérias conseguimos já ver com a resolução máxima do microscópio, é possível ver as bactérias, os fungos, todos esses micro-organismos unicelulares. Se nós quisermos ver esses micro-organismos com mais detalhe, aí podemos usar um microscópio eletrónico para ver a ultraestrutura. Como é que os distinguimos? Bom, os vírus distinguimos de uma forma, as bactérias de outra, os parasitas de outra, mas, por exemplo, as bactérias, temos que ver a forma delas. As bactérias, essencialmente, ou são esféricas, têm a forma do que nós chamamos de cocos, são completamente redondas, ou têm a forma de bacilo, são mais alongadas, ou também de espirilo, quando são meio onduladas. E estas são as três formas, basicamente, que as bactérias têm, a sua morfologia. Os vírus, aí temos em atenção o tamanho do vírus, os vírus depois têm uma estrutura que é o capsídeo, que envolve o material genético do vírus, e alguns vírus têm ainda, além deste capsídeo, outro revestimento com estruturas à superfície, que é o que fazem com que eles encaixem em receptores das nossas células. Portanto, todos estes parâmetros determinam e distinguem as espécies de vírus e de bactérias. Vamos ver como vai responder a estas questões, a este conjunto de questões que eu achei uma delícia. Os micro-organismos têm sexo masculino e feminino? Têm doenças como nós? Comem e dormem? Como é que os micro-organismos se reproduzem? Então, as bactérias, eu vou falar mais de bactérias, é assim mais a minha área, não têm sexo feminino nem masculino. A população das bactérias aumenta em número porque as bactérias, que são unicelulares, uma única célula, elas dividem-se e vão originar duas exatamente iguais à primeira. Isto numa primeira geração. Depois, essas duas bactérias, elas vão se voltar a dividir
e na geração seguinte já temos 4 células. E essas 4 vão se dividir e na terceira geração já estamos a falar de 8 células e assim sucessivamente até que atinge um número enorme, a população atinge um número que pode ser na ordem dos bilhões, formando então as estruturas que nós conhecemos como colónias. Portanto, uma célula é uma unidade formadora de colónia, divide-se e aumenta em número, dando origem a uma colónia. Portanto, é assim que elas aumentam o seu número e a população. Não têm sexo, mas elas conseguem fazer uma coisa que é a troca de material genético entre elas. Há formas, existem, isso chama-se recombinação genética. Há vários fenómenos através dos quais elas conseguem fazer uma troca de genes entre elas. Se comem, não comem, mas incorporam do exterior moléculas, e usam essas moléculas em determinadas vias que elas precisam para sintetizar os seus componentes, sintetizar proteínas, sintetizar lípidos, sintetizar o seu DNA. Têm a capacidade de produzir muitas moléculas e outras que não produzem, captam do exterior. Também não dormem. E doenças? Têm doenças? Podemos dizer que as bactérias são afetadas por uns vírus específicos, são infectadas por uns vírus específicos que são os bacteriófagos. E esses vírus são específicos de bactérias, não infectam, por exemplo, o ser humano. E esses vírus, ao infectarem a bactéria, vão destruí-la, acabam por destruir, porque o bacteriófago, o que ele vai pretender fazer é replicar-se. E ao replicar e dar origem aos vírus, destrói, elimina a bactéria, sim. Certíssimo. Então, continuando com as questões dos nossos alunos, eles têm alguma curiosidade quanto ao modo de atuação dos micro-organismos. Como é que os micro-organismos influenciam o meio ambiente e a saúde humana? Bom, é uma pergunta curta, mas que podíamos estar aqui a falar durante muito tempo, porque então temos o ambiente e temos o ser humano. Relativamente ao ambiente, falando assim de uma forma abreviada, os micro-organismos eles estão na base da cadeia alimentar e na base dos ecossistemas. Estão na base do ecossistema porque são eles que decompõem a matéria orgânica, temos as bactérias fixadoras do nitrogênio e isto é que permite aos solos serem férteis. Tendo solos férteis, temos as plantas a crescerem, que vão alimentar os herbívoros. Os herbívoros são os carnívoros precisam dos herbívoros para se alimentar. Pronto, evoluímos assim na cadeia e no ecossistema. E as bactérias estão na base. Sem elas não tínhamos estes ecossistemas. Relativamente ao ser humano, as bactérias elas estão cá e elas têm um papel fundamental e são decisivas na saúde e na doença. As bactérias do nosso intestino, elas são essenciais para a digestão da comida, daquilo que nós ingerimos. Sem as bactérias, nós temos os sucos gástricos, mas sem as bactérias não era possível digerir os alimentos ou transformar certas moléculas em oligonutrientes que as nossas células também precisam. E além disso, as células do nosso organismo, elas têm um papel muito importante e complementam o papel do nosso sistema imunitário. Atuam muitas vezes em conjunto, ou atuam primeiro e o nosso sistema imunitário atua a seguir, ou vice-versa. Quando uma pessoa tem uma ferida, por exemplo, é uma entrada aberta, fica ali uma porta de entrada para bactérias patogénicas e aquela ferida pode infectar. E as bactérias da nossa pele, elas vão competir, elas vão eliminar bactérias patogénicas e más que tentam entrar através daquela ferida no nosso organismo, por exemplo. Então a doutora Susana acabou por responder uma outra questão que tinha sido colocada, como é que os micro-organismos atuam no corpo causando doenças. Passamos então para a seguinte: como é que os cientistas combatem os micro-organismos perigosos para o homem? Os cientistas não têm assim um papel direto no combate. O que é que os cientistas podem ajudar? Ajudam, por exemplo, na prevenção, e a prevenção das doenças é através do desenvolvimento de vacinas, por exemplo. Ajudam em formas de diagnosticar estas doenças causadas por estes micro-organismos e ajudam em formas de tratamento. Nós estamos atrás
dos médicos, por exemplo, que são eles que prescrevem o tratamento ou que pedem e fazem o diagnóstico de determinada doença. Nós estamos atrás no desenvolvimento de tudo, de todas estas ferramentas que depois são possíveis de aplicar nas pessoas para prevenir e para tratar as doenças. Relativamente à questão que eu tenho a seguir, já respondeu, porque já falou um bocadinho do microbioma humano. E a questão era, é verdade que os micro-organismos do intestino ajudam na digestão? Portanto, os alunos já têm essa ideia de que os micro-organismos são úteis e que nos ajudam. Outra questão, como é que os antibióticos usados para tratar doenças podem afetar as bactérias do corpo humano? Essas tais bactérias? As bactérias boas e úteis. É verdade, as bactérias boas e úteis também são afetadas quando nós tomamos um antibiótico, porque os antibióticos são moléculas que têm um alvo específico na célula bacteriana. Há antibióticos, dependendo da classe, há antibióticos que vão atuar no invólucro da bactéria, na parede, outros vão atuar ao nível do DNA da bactéria, outros podem atuar ao nível dos ribossomas. E, portanto, DNA, ribossomas, parede, todas as bactérias têm, as boas e as más. Sendo que as populações que nós temos no nosso intestino são populações que estão em maior número, não é? E estão no ambiente delas. Quando nós tomamos um antibiótico, elas vão ser afetadas, há uma grande parte delas que vão ser eliminadas, mas acabam por haver sempre ali umas que restam e lá está, que vão voltar a dividir-se e aumentar novamente em número e fazer o seu papel no nosso intestino. Os antibióticos que nós tomamos direcionados para bactérias patogénicas, e atenção que os antibióticos só se usam mesmo quando a infecção é provocada por uma bactéria, não devemos usar antibióticos quando a infecção tem origem viral, porque ao acontecer isso, o que acontece é que estamos aqui a promover que as bactérias se adaptem aos antibióticos e que ganhem as tais resistências que depois não vão permitir que, quando nós precisarmos do antibiótico, ele funcione. Mas, efetivamente, os antibióticos, quando nós tomamos um antibiótico, eles vão destruir o alvo, que é a má, a bactéria patogénica, e as nossas bactérias boas, elas vão ser afetadas. O que nós podemos fazer para ajudar as bactérias boas é, quando tomamos um antibiótico, temos de ter cuidado durante a toma do antibiótico, nos dias seguintes, ter cuidado com a nossa alimentação e ingerir alimentos que as nossas bactérias gostam. Devemos ter conhecimento para que alimentos é que elas gostam. E esses são os tais pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos que vão promover o crescimento das bactérias boas, ou então os probióticos, que são alimentos que já contêm bactérias boas e vão reforçar as que já existem, por exemplo. Pode dar exemplos desses alimentos probióticos? Tudo o que são alimentos fermentados, por exemplo, o kefir é um alimento que é um probiótico, os iogurtes, alguns iogurtes, kombucha, temos assim alguns, os fermentados, os pickles, sumos naturais, também são probióticos. Relativamente à resistência que falou há bocadinho e aos antibióticos, é preciso ter a preocupação também que as bactérias más, se os antibióticos não forem tomados adequadamente, também podem sobreviver, digamos assim. E qual é a consequência dessa situação, consequência disso? Sim, portanto, nós devemos tomar sempre um antibiótico de acordo com a prescrição médica, porque anteriormente, lá está, o trabalho dos cientistas já foi feito e já foi estudado o tempo, a quantidade daquele antibiótico que se deve tomar para eliminar completamente a bactéria. Se ficar comprometido o tempo e a dosagem do antibiótico, aí não levamos até ao fim a eliminação daquela bactéria e as que ficam são as que estão melhor adaptadas e são as que desenvolveram as tais resistências e são essas que vão voltar a dividir-se e passar a informação às gerações seguintes. E as gerações seguintes e a população que vai resultar dali já vai ter essa resistência e vai estar preparada a próxima vez que a pessoa precisar do antibiótico e depois ele já não vai resultar, já não vai ser eficiente. Guardámos para o fim uma questão que achamos pertinente.
Se não existissem micro-organismos no planeta, o que é que aconteceria? Então, quando o ser humano surgiu há muitos milhões de anos, as bactérias já cá estavam há muitos milhões de anos. Portanto, não existiria, se não existissem bactérias e micro-organismos, não existia vida na Terra. O contrário era possível. Se não existissem seres humanos e animais, existiam, com certeza, estes micro-organismos. Mas o contrário não é possível, porque elas, como eu referi há pouco, elas são a base. Foram elas, e em termos da análise do DNA e as árvores filogenéticas que se conseguem traçar, temos sempre na base os micro-organismos. Foram eles que deram origem aos outros seres vivos. E são eles que têm um papel essencial no ambiente e nos animais e no homem para que exista vida, e também para as plantas é igual. Doutora Susana, a equipa agradece mais uma vez a sua disponibilidade, realça a importância do seu trabalho e de todos os investigadores nesta área. Portanto, fazemos votos de muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.